Quando você pesquisa esses cavaleiros solitários, assim, tipo a situação do Trump Tower lá em Las Vegas, que o cara explodiu um Cybertruck em frente do... Aquela história ali também ali é um toca de coelho terrível, porque, teoricamente, um cara que é boina verde, que é a tropa de elite do exército americano, da ativa, alugou o Cybertruck e parou lá na frente e se explodiu, né? Só que, pô, o corpo tava com um tiro. Então, é muito estranho, porque na câmera de segurança, quando o carro explode, você vê ele virando para o lado, ele se mexendo, dá para ver. Então, o cara estava vivo. Eu não sei se foi simultâneo, ele deu um tiro em si mesmo e depois o carro explodiu. Aí falaram que ele era esse boina verde e tal, não me lembro o nome exatamente. Aí fizeram o teste de DNA e falaram que não era ele. O DNA não bateu. É quem, então? Não sei. Ninguém sabe. Umas coisas assim estranhíssimas, entendeu? Mal contado, o cara desapareceu, ninguém entendeu exatamente. Aí aparece como se fosse um manifesto do cara circulando na internet, ele falando dos drones, que os drones que estavam voando lá em Nova Jersey, por um lado eles estavam falando que tinha uma nave-mãe iraniana que estava liberando esses drones, aí os outros, um deputado federal lá, um congressista, falou que eram drones chineses. Aí o cara falou que, na verdade, aquilo ali eram naves de antigravidade alienígenas que o governo não queria que ninguém soubesse. Nossa. Então, assim, um negócio totalmente insano, muita loucura. E sumiu, né? Todos os drones. Sumiu. Hoje... você que viu. Sim. Eu não sei se vocês viram, 24. hoje a assessora de imprensa lá da Casa Branca, ela falou sobre os drones, né? Ela falou ou não viu? Falou, ela falou, nós descobrimos que os drones eram todos nossos, não eram estrangeiros, e eles tiveram autorização da nossa ANAC, né, da FAA, para fazer pesquisas e buscar alguma coisa. Os caras, mas como assim? Fecharam base militar por causa dos drones, pô. Era um projeto oficial, então explica melhor. Às vezes estava confidencial num nível e deixa fazer, se acharem, achou e dá uma despistada. A história que eles estão falando é o seguinte, que alguns materiais explosivos chegaram aos Estados Unidos no navio, no porto ali de Nova Jersey. Esse container cheio de material radioativo sumiu e eles estariam procurando esse container. Os drones estariam escaneando ali, vendo onde tinha sinal de radiação. Essa é uma das teorias hipóteses que levantaram. Você falou desse negócio do Trump, um pouco desse conflito, né, de chamar a turma, mas será que também não tem um sintoma, né, de os Estados Unidos mudando os nomes, colocando, pode ser uma cortina de fumaça, mas pode ser justamente a demonstração de um império que está em declínio. Sim, com certeza. Porque, às vezes, mais do que ser forte, você tem que parecer forte. Exatamente. Então, mesmo que quando você está fraco, é o soldado que toma um tiro, mas não manca para mostrar que ainda tá ali, né? Mas, pô, tá morrendo de dor. Sim. Mas você tá ali... Isso é padrão. É o lutador, né? Tá no ringue, ele toma o golpe que ele sentiu, mas ele tenta segurar ali, mas por dentro você fala... Então, o maior dissidente em termos de patente da União Soviética, o cara de mais alta patente que saiu da União Soviética e foi para os Estados Unidos, que é o Anatoly Golitsyn, ele escreveu um livro que em português é Meias Verdades, Velhas Mentiras. E ele diz que toda aquela ideia da desestalinização na época da União Soviética foi uma grande jogada deles, de operação psicológica, deles falarem assim, a gente não quer mais essa União Soviética do Lenin, do Stalin, agora a gente está em outra fase. E ele fala que isso... Chegou até o Gorbachev ali. Sim, aí o Gorbachev já abre tudo. Ele diz que eles praticam, não sei se ainda praticam, mas naquela época estava praticando um conceito que é mostre-se forte quando estiver fraco e mostre-se fraco quando estiver forte. Então, naquela época, o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando, não mexe comigo não, que eu tô fraquinho, mas na verdade estavam cheios de bomba atômica, estavam escondendo essa fortaleza. Agora, quando o Trump começa a falar somos fortes pra caramba... Por esse critério, você fala, acho que eles estão com a autoestima baixa, estão querendo... É tipo aquele garoto que tem baixa autoestima e depois, não, eu sou o cara, eu sou o melhor, não sei o quê. Na verdade, tá tentando compensar a baixa autoestima Sabe dele. Que eu acho que é o contrário? Pode ser isso. Eu acho que é o contrário, porque eu acho que os Estados Unidos estava parecendo forte com o Biden e estava muito fraco. Tanto que os países, olha só, aí é minha opinião. Sim. Tanto que os países estão ousando desafiar os Estados Unidos. No sentido de, por exemplo, deportou lá o Petro da Colômbia e falou assim, não vou receber. Recebo.
Olha isso, pensa que quando ponto que a chegamos. Colômbia ia falar para os Estados Unidos, não recebo um voo de deportados criminosos, eventualmente, da Colômbia. Não recebo. Ele arregou depois, né? Mas... Depois arregou. Mas por isso, porque acho assim... Mas a Colômbia demonstrou força. Então, o meu... Não. Estados Unidos. Ele estava fraco a um ponto que países como a Colômbia, que vamos colocar na situação do mundo, não é Sim, não uma ameaça. Ousa, e aí, tudo bem, na sua própria soberania, né? Vamos separar os julgamentos. Sim. Mas ousou falar assim, não vou... Tipo, falar alto com os Estados Unidos. Sim, mas os Estados Unidos, pra mim, é tipo assim, ou seja, ele estava fraco. E agora ele tá falando assim, ô, meu amigo, então, mas tá maluco? aí que tá. A ideia dos Estados Unidos ser mais forte que a Colômbia, economicamente, tecnologicamente, pode existir. Como soberania, não pode existir. E isso eu acho que o presidente da Colômbia foi muito sagaz, porque ele teria o apoio internacional. Os Estados Unidos durou 10 segundos. Os Estados Unidos está cavando um buraco muito delicado, que é o seguinte, ele está armando uma trincheira que desnecessária ou necessária a ponto de vista do Trump e dos seus coligados ali, que é o seguinte, ele está se afastando de blocos que são interessantes para ele. A própria zona do euro ali, né, a União Europeia. Ele tem que administrar 2 guerras simultâneas. A América do Sul, que já está na mão dos Estados Unidos, vai querer romper laços. Bicho, você não precisa nem romper laços oficiais com a Colômbia. Se ele romper os laços ilegais com os narcotraficantes da Colômbia, você não abastece Wall Street. Não, mas vamos lá, Marião. Os malucos não vão nem trabalhar no outro dia. Você quebra o país. Eu não tô zoando. Beleza, você Estados Unidos, tá? Você Então, Estados Unidos. então assim, o cara tem que ter delicadeza pra tratar. Ele não pode perder Mas beleza. América do Sul ali Você que tá Estados no Unidos. hora ali Você fácil, Estados né? Unidos. Todas as administrações dos Estados Unidos, Biden, Obama, etc. Sim, mandou um monte de gente. Todos estão mandando gente. Isso. Aí você entra na presidência, manda um avião, que já foi mandado, até inclusive em 25 já tinha saído um avião na administração O Biden. presidente era outro, Beleza, aí você entra, manda um avião, de repente Colômbia fala assim, não vou receber não. Aí você fala, opa, desculpa. Não havia condições dos Estados Unidos ver um textão de um cara da América Latina e falar assim, beleza. Então, mas é que tem mais. Aí você vai vendo os blocos transformando, sei lá, as ameaças geopolíticas. O BRICS, todo mundo vai, começa a aderir e fala, pô, ó, o cara só me bate, mete uma base militar aqui no meu país, na Colômbia tem, tá? A disparidade entre a minha moeda e a dele, os produtos que eu mando, os produtos que eu recebo, eu tô sempre vassalo dessa relação, pô, eu quero... Uma hora, você só apanha... Você vai buscar outra turma, não é assim? Depende, né? Depende de nada. Uma hora, quem vai te emancipar? Quem vai te libertar? Corre nos países da África ali, que os Estados Unidos ignoram. A China tá dando de braçada, construindo infraestrutura. Emancipando o povo. Não sei. Pode ser um novo imperialismo. A gente não sabe, a gente tá vivendo o filme. Eu também desconfio, é legal isso, é desconfiar. Eles fizeram com o Equador e com os outros países. Mas não estão botando base militar, né? Não é assim, Angola, eu faço essa ponte, mas põe uma base aqui em Cabinda. Quem põe é a Rússia, né? A Rússia põe. Exatamente, a Rússia. Eles fazem a Rota da Seda, fazem estrada e tal, e portos, e a Rússia põe a base. Né? O Panamá agora virou outro conflito. Os panamenhos falaram, não queremos. Né? A história do Panamá é meio... o resumo mais grotesco, assim, os Estados Unidos falaram, aí, toma de volta, então... para vocês o canal. Aí eles pegaram o canal e deram pra China. E falaram, não, se eu te devolvo, você dá pra China, eu vou pegar de volta, pô. Entendeu? Você vai ficar botando dificuldade pra navio americano passar, pô, vai ficar atrapalhando a gente. Eu devolvi pra você, não pra você dar pro chinês. O argumento deles é esse, né? Se for pra dar pra alguém, eu pego. Lógico. Aí eu pego de volta, né? Agora você quer usar o brinquedo com quem você quer? Sim. Você quer brincar só comigo. Sim, é a bola, né? É a bola. Toma bola, mas é só pra brincar comigo. Era pra ficar contigo, não pra dar pros outros. Então, assim, o Trump parece que ele tá recuperando aquela doutrina do Big Stick, né? Do porrete, né? Só que a doutrina do Big Stick é fale manso, mas leve um porrete na mão. Acho que ele tá fazendo o contrário. Ele tá dando uma porretada e se o cara acalmar, ele fala manso depois. Né? Será que ele não é um botão de emergência dos Estados Unidos numa crise profunda interna? Também. E aí você gera essas tensões externas, meio que... Tanta coisa que eles têm que administrar, as despesas de guerra, Sim. A questão de mercado, tanto com a China quanto a União Europeia, que está ali já delicado. Sim. Tem ainda que monitorar muito amiguinho pelo mundo, né? Saíram do Afeganistão, tem que ficar ali dando uma volta em Taiwan, ali, porque ali pode rolar um conflito. Sim.
Questão de Israel também. Israel não tá resolvido ainda. Quais, até jogando nesse ponto do Mário, e voltando pro ponto das mensagens do Trump. Legal. Esse caso da Colômbia, pra mim, e eu tava tentando exemplificar aqui nesse debate, é tipo assim... se eles não dessem uma resposta contundente pra Colômbia, nesse caso, que foi quem soltou uma nota também de não vou aceitar, imagina todos os outros países reagindo a isso. Sim. Então ele vem, dá uma porretada contundente em um caso que é exemplo pro resto. Servir de exemplo. Então, ó, Brasil, não levante a mão. Isso. Você não levante a mão. Lógico, Você a não levante a mão. diplomacia americana. Ele já mandou um recado, né? Ele Exato. falou, Índia e Brasil estão nos países que estão querendo nos prejudicar. Aham. Né? Sim. Mandou essa, acho que foi hoje. Cada dia ele bate em um, né? O que você vê desses grandes recados gerais que ele tá tentando dar em um, mas para servir para todos, assim? E o jeito de escrever, de falar. Então, isso a gente tem que lembrar que isso já é o estilo de business do Trump. Quando ele era exclusivo do mercado imobiliário, ele era assim, ele negociava assim, ele chegava arrepiando para, no final, ele ter um acordo mais favorável a ele. Ele fez assim com a Coreia do Norte, né? Naquela época com Kim Jong-un, ele falou, né? Vou arrebentar, não sei o que. No final tava se abraçando lá, né? Comendo visitou um país que é coxinha muito de galinha menor, lá com ele. A gente falou sobre isso no último com o episódio Rubio. com o Rubio. Foi legal. Então. Assistam, pessoal. É o bom. estilo dele, né? Ele tem alguns livros até publicados, né? Sobre como negociar e tal. Ele fala assim, né? Você chega durão e no final você tem um acordo mais favorável para você. Ele ancora, você chega já botando o porrete lá na mesa, dando uma paulada, pro cara já ficar meio grilado. Então, assim, por um lado, faz parte do estilo de negociação dele, né? Por outro lado, ele está tentando reverter essa loucura que foi feita antes, né? E essa loucura que foi feita antes ficou assim evidente numa fala agora recente do Mike Johnson, que é o Speaker of the House, que é o presidente da Câmara, né? Lá eles falam que é o orador da Câmara. Que ele falou o seguinte, olha, eu fui despachar com o Biden, agora recente, e eu falei para ele, presidente, o senhor poderia reverter a sua decisão de impedir o pessoal que produz gás natural na Louisiana de exportar o gás? Aí o Biden falou, mas eu não assinei isso não. Ele falou, lógico que você assinou. Ele, não, nunca faria um negócio desse. Ele mostrou, falou, aqui, você assinou. Ele, não, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, cara, e agora eu não sei se ele assinou e não lembra ou se os caras estão assinando já coisa... Tá senil, né? Aí, então assim, imagina... uma medida provisória, uma ordem executiva impedindo o Estado americano de exportar gás natural. É muita maluquice, né? Muita loucura. Então, acho que o Trump já está chegando e falou, ó, a gente vai voltar a ser autossuficiente de energia, a gente vai explorar petróleo, drill, baby, drill. Não tem essa não. E não vamos dar margem para conversa. A nossa vontade acabou, porque eu acho que ele percebeu a importância dos 100 dias, né? Os 100 primeiros dias. Que talvez ele não tenha aproveitado isso da outra vez. Eu acho que agora ele falou, não, nos 100 primeiros dias, quando eu estou com o hype ainda da vitória, dessa vitória histórica, né? Foi uma vitória que os estados lá, que eram tradicionalmente democratas, ele conquistou o voto latino, o voto afro-americano, o voto da juventude, abaixo de 30 anos, né? Aí ele vai agradecer ao Barron Trump, falando, meu filho muito alto, né? 2,10 metros de altura. Que né? também tem outros, né? Falando de linguística, é um sinal que foi... ainda maior do que os outros lá, e se confundiram, que é ele fazendo assim no meio da... né? Recebendo, né, as palmas. Forte, né? Forte. Sim. E o recado que ele mandou pro Biden, né? Ele foi pra cima do Biden, o Biden, e aí, jovem, não sei o que. Ele foi no ouvido do Biden e falou, it's on. Tipo, agora começou. Aí o Biden ficou sério. Você imagina, tipo... deve ser uma loucura, né? Aqui é diferente, porque aqui os caras brigam na tribuna, eles deputados. Depois vai tomar cafezinho. Faz churrascão. Mas aqui... mas aqui, tá assim... jogando PlayStation. A gente já... O apartamento alugado. A gente tá indo pro 4º ano de podcast já aqui agora. E a gente chegando, a gente tá vendo os Estados Unidos, né? O Brasil repetiu os Estados Unidos com 2 anos de atraso. Total. Então, assim... essas mesmas classes é quem o Lula tá perdendo agora. Mulheres, Nordeste e jovens. Sim. Exatamente. E aí chegar na eleição vai falar assim, oh meu Deus, perdemos mulheres, jovens e Nordeste. Não deu pra perceber que... será que loucura. aconteceu? Não conversa com a população, né? É complicado aí, Lulinha. Tem que conversar com a galera aí, nas bases. Cadê as bases? Com certeza. Então o Barron falou, cara, tem que ir aos podcasts. Aí ele, então bota aí pra gente ir. Foi lá no Joe Rogan, foi no
PBD Podcast, do Patrick Bet-David, foi batendo os cartões ali e deu certo, né? Então, assim, eu acho que essa agressividade dele é porque ele percebe que as coisas mais estratégicas e importantes para os Estados Unidos precisa fazer agora nesses 100 dias. Então, ele está morrendo de pressa. Tem um outro aspecto curioso disso, desses 100 dias, que é o seguinte. Existe uma possibilidade de uma crise econômica global acontecendo nesse período. Né? Tem muita gente que prevê isso por alguns índices e tal. Alguns dados que a gente tinha na época da crise de 29 estão se repetindo agora nos Estados Unidos. No pior cenário, até deflação já é apontada. Sim, tem uma galera que está achando isso. A situação do Japão está muito delicada, daquele reverse repo, né? O repo reverse, que é aquela história do Japão ter juros zero, aí os investidores vão lá, pegam dinheiro emprestado no Japão e bota nos emergentes, pagando 15% ao ano e depois paga o empréstimo no Japão. Só que se o Japão sobe os juros, aí destrói o cara não vai conseguir pagar com lucro, né? Então essa questão do repo reverso é muito complicado, porque o Japão depende muito do petróleo, né? Muita gente, a ilha não é autossuficiente de energia. Então, a população está envelhecendo. População envelhecendo. Então, muitos analistas estão falando que pode começar uma crise econômica a partir do Japão, ou essa bolha da inteligência artificial com o DeepSeek pode ser o início de algo tipo a bolha.com, ou a crise de 2008 lá do subprime, pode ter algo nesse sentido. Tem gente falando que o DeepSeek foi o momento Sputnik, né? Que o Sputnik foi assim, aquela corrida espacial, os americanos e os russos competindo quem chega no espaço primeiro, e de repente os russos chegaram primeiro. Os americanos falaram, caraca, e agora? A gente perdeu essa. Então o DeepSeek seria esse tipo de momento, né? Perdemos essa, e será que isso é uma bolha? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.